food distribution center in southeast Kabul, the hungry wait. This is a nation on the brink of starvation. And for aid agencies, it's a race against time. Emotions begin to run high. Nafisa has arrived with her disabled son, pleading for help. The World Food Programme says they're doing everything they can, but it's not enough. Nafisa tells me she's desperate. حال از من 4 ماه شد از بام خلاص شدم میرم قطی یک ور چیز جمع میکنم بچه می زندگی را چیکن آدم می زندگی به نان بیاو چینه می پیش روی ماست آمدیم صاحب خانه ماست میگه اگر میشینی بیش پیسه مر بده اگر می برای اینم تو ماندیم خلاص روز ما خدای پاک دیگه تاکه بسیاری وقت شد نماز خواندیم میگه خدا از که جان مرا بگه مردن خوب است. Bom dia! O presente documentário abordará os conflitos que ocorreram e continuam a ocorrer no Afeganistão e como eles se relacionam com a problemática dos refugiados. O vídeo está dividido em 4 tópicos: contexto do Afeganistão no final da década de 20 e os atores envolvidos, o ataque do 11 de setembro e a invasão estadunidense, tomada do poder pelo Talibã e as consequências desses conflitos. Partindo do contexto dos anos 70, na Guerra Fria, a recém-formada República Democrática do Afeganistão havia um alinhamento com o bloco soviético. Porém, a autoridade logo se tornou impopular após instituir um governo socialista repressivo, que inclusive aboliu a Constituição afegã. O fato de tal governo ser cristão ortodoxo e um país praticamente 100% muçulmano e querer instituir reformas de base no setor agrário, econômico, político e educacional, realizando uma educação laica, também não ajudava. A elite religiosa conservadora, detentora de grandes terras, passou a incentivar diversas guerrilhas armadas contra o governo local, dando origem a um movimento conhecido como Mujahideen. A frente armada logo se dividiu entre uma sunita e uma xiita, as quais lutavam para ocupar o poder. Foi declarada uma jihad, ou seja, guerra santa em defesa da cultura islã, assim atraindo fiéis de diversas regiões próximas para o combate armado, incluindo Osama Bin Laden, que futuramente viria a ser um dos líderes e criadores da Al-Qaeda. Deste modo, se dá início a uma guerra civil no Afeganistão, de 1979 até 1989, colocando o governo afegão, apoiado pela União Soviética, que inclusive enviou cerca de 30 mil tropas no primeiro momento, contra os mujahidins sunitas e xiitas. Os sunitas foram apoiados principalmente pelos Estados Unidos, o Reino Unido, China, Paquistão e Arábia Saudita, enquanto os xiitas foram apoiados pelo Irã, que tinha acabado de passar por uma revolução de mesma vertente. O apoio por parte do governo estadunidense foi crucial para o fortalecimento das guerrilhas, porque muitas delas receberam lanças-mísseis para utilização no combate aéreo, onde os soviéticos levavam a maior vantagem no conflito. Estima-se que pelo menos uma aeronave da União Soviética foi derrubada por dia. Durante o conflito civil, ocorreu o surgimento de grupos fundamentalistas, como a Al-Qaeda, uma organização com o objetivo de rejeitar a influência ocidental no Islã, expandir seus ideais muçulmanos radicais no aspecto global, e o Talibã, organização com o objetivo de aplicar a Sharia, são aplicações jurídicas e morais baseadas no livro do Corão, além de também garantir a imposição da cultura muçulmana sunita. É bom ressaltar que uma versão não é mais extremista que a outra, ambas possuem grupos fundamentalistas, assim como qualquer religião, isso não é restrito ao Islã. Após 10 anos de conflito e muito desgaste político e econômico, a União Soviética, com cerca de 15 mil baixas, decide retirar suas tropas, e em seguida, o governo local cai, marcando a ascensão do Talibã ao poder. Muitos historiadores apontam tal conflito como o Vietnã soviético. Muitos conflitos internos também aconteceram posteriormente, dessa vez envolvendo a briga por poder de grupos mujahideen, o qual resulta na vitória do Talibã e a instituição de seu governo fundamentalista, pautando a Sharia como diretriz oficial de vida, o que incluía a liberação de execuções públicas e castigos violentos, além da obrigatoriedade do uso da burca e a proibição de mulheres lecionarem ou frequentarem universidades. Já a Al-Qaeda tinha muita influência sobre regiões fora da capital e a minoria muçulmana da região, os xiitas, eram perseguidos por ambos os grupos. Agora irei falar sobre um atentado que aconteceu em 2001 por um grupo terrorista do Talibã chamado Al-Qaeda. Tal organização tem como forma de atuação o terrorismo, praticado por meio de ações como bombas ou sequestros, e o jihadismo, combate armado em locais específicos como Síria ou Iêmen. A Al-Qaeda realizou seus ataques em solo norte-americano, sendo realizados por 19 terroristas
que deram início com o sequestro de 4 aviões comerciais, sendo 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767, que decolaram na costa leste dos Estados Unidos, com direção para a Califórnia, sequestrando os seguintes voos: voo 11, voo 77 e voo 175 da American Airlines e voo 93 da United Airlines. Esses decolaram das cidades de Boston, Washington e Newark, com direção a Los Angeles e São Francisco. Dos 4 aviões, 3 conseguiram atingir seus alvos. O quarto caiu antes. Nesse dia, os 19 terroristas embarcaram quando as aeronaves já estavam no ar. Renderam a tripulação e os passageiros e então reajustaram as rotas das aeronaves para seus alvos. Tudo começou com o voo 11, que decolou às 7h59 de Boston em direção a Los Angeles. Menos de 1 hora depois, às 8h46, o avião era lançado contra a torre norte chamada World Trade Center 1, um complexo comercial que ficava no coração da ilha de Manhattan. Menos de 20 minutos depois, o segundo avião, voo 175, foi lançado dessa vez contra a torre sul, chocando-se com a segunda torre exatamente às 9h03. Naquele momento, a imprensa internacional já estava fazendo a cobertura e o ataque contra a segunda torre foi televisionada ao vivo para todo o planeta. O terceiro avião, voo 77, foi lançado contra o Pentágono, prédio que cedia ao Departamento da Defesa dos Estados Unidos, às 9h37, e o quarto avião, voo 93, caiu no interior do estado da Pensilvânia. Ao todo, esse atentado causou 2.996 mortes, incluindo os 17 terroristas. A reação do governo norte-americano foi imediata e focou no endurecimento das medidas de segurança no país, reforçando o combate contra terroristas por meio de uma lei conhecida como a Patriota. Essa lei esteve em vigor até 2015 e permitia ao governo interceptar ligações e mensagens telefônicas sem que fosse necessário obter autorização da justiça, reforçando a segurança dos aeroportos, deixando o embarque dos passageiros extremamente rígido. Como revanche, os Estados Unidos começaram uma invasão no Afeganistão, sendo autorizada pelo presidente dos Estados Unidos, George Bush, tendo como objetivo capturar Osama Bin Laden e derrubar o Talibã, que obrigavam a Al-Qaeda em seu território. A invasão ficou conhecida como Guerra do Terror, tendo como fim o governo do Talibã sendo derrotado. Já Osama Bin Laden foi morto pelas tropas americanas em seu esconderijo no Paquistão. Recentemente, especificamente em 15 de agosto de 2021, ficou marcado como o dia que o Talibã retomou o controle sobre Cabul, capital do Afeganistão. O retorno do Talibã ao poder do Afeganistão foi resultado da retirada das tropas norte-americanas deste país. Há um grande temor de que o Talibã perseguirá pessoas que colaboraram com norte-americanos, além das minorias étnicas e religiosas, e mulheres que temiam perder os direitos conquistados nos últimos 20 anos. Quando pensavam que tudo estaria tranquilo, o caos se instaurava novamente para o sofrimento do povo. Há muitas restrições agora. Quando eu saio, tenho que usar burca, traje que cobre completamente o corpo da mulher, com uma treliça estreita à altura dos olhos, conforme ordenado pelo Talibã. E um homem precisa me acompanhar, conta uma parteira de Ishkamish, distrito rural com serviços escassos na província de Takhar, na fronteira nordeste do Afeganistão com o Tajiquistão. O Talibã também proibiu as meninas de frequentar a escola e as mulheres de trabalharem fora de casa. خونی بسیار احساس بعد است که ما 11 سال مکتب خواندیم بی امنیتی که خصوصا در چند سال آخر که بیخی امنیت نبود و ما بسیار مشکلات که یا باز خانه میاییم نمیاییم پدر ما که معیوب است و بسیار سختی بر ما قلم کتابچه خریده باز ما در خانه بشینیم. At the top of her class, she wanted to be a doctor. همسنفی های میاد و میایه استاد ما کتابای ما کل چیز میخواستیم داینده یک چیزی شویم زندگی خدا پیش ببریم کلش در گذشته ماند ما و تاریکی ها. As mulheres estavam sujeitas a punições cruéis por desobedecer essas regras, incluindo serem espancadas e açoitadas e apedrejadas até a morte, se fossem consideradas culpadas de adultério. O Afeganistão tinha a maior taxa de mortalidade materna do mundo. Nos primeiros 2 dias após a chegada do Talibã a Cabul, as ruas da capital também começaram a dar sinais dessas mudanças. Fotos nas redes sociais mostram que vitrines com imagens de mulheres sem véu, maquiadas e com vestidos de festa, estavam sendo arrancadas e cobertas de tinta.
Não sei como será nosso futuro. Isso me faz perder a esperança. Estou procurando uma maneira de sair do Afeganistão porque não há esperança para mulheres. Aisha Ahmed, que estuda ciência de computação na Universidade de Cabul, acabou agredida no domingo junto à multidão que tentava pegar um voo para fugir do país no aeroporto internacional Hamid Karzai. O conflito no Afeganistão trouxe uma série de consequências não só para o país afegão, mas em todo o cenário internacional, variando desde milhares de mortes até problemas de imigração e infraestrutura que persistem até os dias de hoje. De acordo com o relatório das Nações Unidas, somente o grupo terrorista Talibã foi responsável pela morte de 2.777 civis ocorridas nesse conflito durante o ano de 2009. Número este que é responsável por 76% dos óbitos de civis daquele ano. Esses números foram apenas aumentando com o passar dos anos. Em 2011, por exemplo, o grupo foi responsável pela morte de 3.021 civis, o quinto aumento anual consecutivo, aumento esse que perdurou até o ano de 2013, onde foi registrada uma queda no número de óbitos de civis. De acordo com um relatório realizado pelo Grupo Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear, que é uma instituição internacional que estuda e registra as mortes ocorridas em períodos de guerra, durante o período do conflito afegão, estima-se que foram totalizados cerca de 106 mil a 170 mil mortes civis. Em torno de 40% desse número é representado pela morte de mulheres e crianças. E o mais curioso desse caso é que as mortes não se registram apenas no território afegão. Ao todo, 24 mil vítimas foram executadas em solo paquistanês. Durante o ano de 2001, o Afeganistão recebeu a volta de cerca de 5,2 milhões de antigos refugiados, um número considerável, ao mesmo tempo que ainda se registram cerca de 2,5 milhões de afegãos fora de seu país de origem. Segundo a ONU, no ano de 2021, o Afeganistão era o terceiro país com mais refugiados ao redor do mundo, atrás apenas da Síria e da Venezuela. O Afeganistão também enfrenta um sério problema com o narcotráfico decorrente desse conflito. Desde a invasão em 2001, a produção de ópio dentro do país aumentou em 93% segundo relatórios da ONU. Em 2005, o Afeganistão tinha se tornado o maior produtor de ópio do mundo, sendo em sua maioria comercializados com a Europa e com a Rússia. Esse problema é tão grave que em 2009, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes informou que 52% do PIB afegão é composto pelo lucro gerado com o tráfico internacional de drogas. Em outras palavras, mais da metade do PIB de todo o país é formado por dinheiro sujo. E essa situação só é possível devido à alta corrupção existente no país. O conflito também gerou um prejuízo financeiro enorme para os cofres afegãos e norte-americanos. Um relatório realizado em março de 2011 pela Congressional Research Service apontou que durante o auge do conflito em 2009, o governo afegão gastava cerca de 6,9 bilhões de dólares por mês para aumentar seu exército. O custo total da guerra para o governo afegão é estimado em cerca de 468 bilhões de dólares. E se somado com os custos norte-americanos desde o início do conflito, esse número chegou ao incrível patamar de 2,261 trilhões de dólares. Embora tenhamos citado todos esses problemas, o que mais impacta atualmente a vida dos habitantes são justamente as dificuldades de infraestrutura enfrentadas pela população, que viu durante os conflitos seu país se tornar a segunda nação mais corrupta do mundo. Corrupção essa que ainda é muito presente nos dias atuais, e acaba se tornando uma barreira para o desenvolvimento social e econômico dos habitantes. Além disso, esse processo acarretou em um ponto de partida para o fortalecimento de grupos extremistas, como por exemplo o grupo terrorista Al-Qaeda, que foi financiado em um primeiro momento pelos Estados Unidos e que mais tarde foram os responsáveis pelos atentados do 11 de setembro. Mais recentemente, a população afegã sofreu outro duro golpe. Segundo pesquisa realizada em 2021 pela Organização Internacional do Trabalho, após a retirada das tropas norte-americanas do país, estima-se que 500 mil de pessoas tenham perdido seus empregos após a retomada do controle por parte do Talibã. Esse grande aumento no número de desempregados se deve principalmente à política machista do grupo, que impede com que mulheres possam entrar no mercado de trabalho. Três anos depois do início da invasão estadunidense, em 2004, a capital Cabul foi capturada pelos Estados Unidos e seus aliados e um novo governo foi estabelecido, pautado na democracia e em uma nova constituição. A partir daí, várias nações ocidentais passaram a instalar bases militares no país com o objetivo de defender o novo governo. Após 20 anos de ocupação e muito desgaste econômico e político, incluindo mais de 3 mil soldados mortos, o governo de Donald Trump entendeu que o governo estabelecido em Cabul estava fortalecido e, com isso, em 2020 realizou um acordo com o Talibã de retirada de tropas dos Estados Unidos e da OTAN da região. O tratado incluía condições específicas, como a não permissão de realização de atividades da Al-Qaeda ou de qualquer
outro grupo considerado terrorista na área, e a retirada de sanções dos Estados Unidos e a libertação de prisioneiros feitos pelo governo. Porém, o acordo e suas condições só entraram em vigor no governo de Joe Biden. Pouco tempo após as retiradas de tropas e bases estrangeiras, o Talibã avançou rapidamente e retomou a capital, Cabul, obrigando o presidente, Ashraf Ghani, a fugir. Desde então, o país passa por uma grave crise humanitária, a qual se agravou pelo congelamento de cerca de 7 bilhões de dólares do Banco Central Nacional, realizado pelo governo Biden, mesmo com os alertas de ONGs como o Comitê Internacional de Resgate da Cruz Vermelha, de que isso poderia acabar com a macroeconomia afegã. A atividade econômica local foi paralisada, a população perdeu o acesso ao dinheiro mantido nos bancos, os funcionários do governo e professores pararam de receber seus pagamentos e os importadores e exportadores perderam acesso ao capital para manter suas operações. A moeda afegã, o Afghani, despencou em valor, o que fez com que a inflação do Afeganistão se tornasse a maior do mundo. Como defesa, o governo estadunidense alegou que tais fundos servirão para a criação de planos sociais para a população afegã, com a promessa de 308 milhões de dólares em ajuda humanitária, e que o congelamento é uma forma de evitar que os fundos caiam nas mãos do Talibã, que é considerado ilegítimo pela maioria da comunidade internacional. Enquanto isso não acontece, grande parte da população afegã enfrenta fome, violência, tráfico infantil, que inclui a venda de crianças em troca de alimentos, e frio no inverno do país, que obriga muitos a queimarem seus próprios móveis para conseguirem se esquentar, já que a energia não chega em muitos locais.